Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o pastor Célio Garcia e eu quero fazer um estudo, continuar estudando sobre os evangelhos. Em um vídeo anterior, na semana passada, nós meditamos em como entender os evangelhos e vimos então o propósito de cada evangelho. Hoje eu quero pensar com você no evangelho de Mateus. Eu quero iniciar então falando um pouquinho sobre a diferença dos sinópticos. Porque nós temos 4 evangelhos e 3 têm uma sinopse muito parecida. Tem um conteúdo em torno de 70% muito parecido. Mateus, Marcos e Lucas. Isso porque tiveram como fonte principal o evangelho de Marcos. O evangelho de João já é um pouco diferente. Aliás, muito diferente. Mas isso fica para um outro momento. Eu quero olhar aqui o meu rascunho para pensar com você. Em primeiro, o Evangelho de Mateus ele foi escrito para falar que Jesus era o rei. É a promessa do rei eterno que está em 2 Timóteo capítulo 7, do versículo 8 ao versículo 13. Você lembra que na genealogia diz que Jesus seria filho de Abraão e filho de Davi. Então, aqui se cumpre a promessa em 2 Samuel 7, 8, 13, a promessa que seria filho de Davi, então descendente do rei, seria o rei. E também encontramos como filho de Abraão a promessa que viria dos judeus. E aquela promessa que Deus fez a Abraão, que todas as famílias da terra seriam abençoados através dos seus descendentes. E aqui é o descendente de Jesus que se cumpre então esta promessa. Olhando então para o Evangelho de Mateus, eu quero te convidar para que você pegue o seu texto bíblico. Eu estou usando a revista atualizada como versão. Enquanto você está pegando a sua Bíblia para a gente ler capítulo por capítulo, enxergando o Rei Jesus, eu ainda quero apresentar algumas diferenças. Por exemplo, Mateus significa dádiva de Deus. Então, Mateus apresenta o presente de Deus. Nós encontramos aqui o Evangelho significa boas novas, e tanto Mateus como Marcos, Lucas e João, eles são chamados de evangelistas, porque eles apresentam o Evangelho. O Evangelho é um tipo de literatura completamente diferente das outras literaturas que encontramos na Bíblia. Nós temos livros históricos, nós temos apocalíptica, nós temos cartas, temos epístolas. Eu faço a diferença de cartas para epístolas da seguinte forma: as cartas são diretamente para uma pessoa e epístolas são cartas gerais, que são para várias comunidades, para várias igrejas ou para várias pessoas. E o Evangelho, então, tem uma particularidade. Traz as boas novas de Jesus. Vamos iniciar, então, falando sobre a história do rei. Em primeiro, esse Evangelho de Mateus tem 29 citações do Antigo Testamento para confirmar que Jesus ele é o cumprimento da profecia aos judeus, que Jesus, então, ele é o Messias prometido, o Cristo, Messias hebraico, Cristo no grego, o ungido, o enviado ungido de Deus. E nós já iniciamos então no capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 25, falando sobre o nascimento do rei. E vai até o capítulo 2 ao versículo 23. Observa. Capítulo 1, versículo 1 ao versículo 17, fala sobre a genealogia do rei. E é interessante que apresenta aqui o nascimento de Jesus e todos os seus ancestrais.
né, todos aqueles que fizeram parte da árvore genealógica de Jesus. Nós também temos uma outra genealogia em Lucas, no capítulo 3, mas lá é para falar da humanidade de Jesus. Você vai aprender um pouco sobre isso num próximo vídeo. Do versículo 18 ao versículo 25, fala então sobre o nascimento do rei. No capítulo 2, inicia com a visita dos sábios, provavelmente sábios persas, que a tradição chama de magos do Oriente, e vai do versículo 1 ao versículo 12, falando que esses sábios, que não são três, a tradição fala que são três porque foram três presentes que entregaram a Jesus. Eles vão então em busca daquele que nasceu, que foi mostrado por eles, para eles, aliás, que seria o rei. Então eles vão atrás do rei. Do versículo 13 do capítulo 2, nós vemos a fuga para o Egito, então vemos a perseguição ao rei, o ciúme ao rei, o medo de Herodes de ter o rei dos judeus presentes, né? E aí nós vemos então o nascimento do rei. No capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 25, nós vemos o rei iniciar a sua obra. É interessante que mostra logo no início do capítulo 4 o rei sendo tentado para que ele recebesse todo o reino antes do cumprimento da sua chamada. Mas o rei Jesus ele não quis antecipar nada não. Ele preferiu sofrer todas as consequências para que ele recebesse o seu reino de fato e de direito. Nós vemos aqui a tentação ao rei, vemos o início do seu ministério também, e do capítulo 5 ao capítulo 6, versículo 34, nós vemos aqui o rei enunciando as leis do reino, porque todo reino tem leis. Então, ali no Sermão do Monte, nós vemos Jesus falando sobre as leis do reino dos céus. É interessante também apontarmos para o reino dos céus. Reino dos céus só é apresentado no Evangelho de Mateus. Nos outros evangelhos, eles apresentam como o reino de Deus. Reino dos céus era muito conhecido dos judeus. E como Mateus escreveu primeiramente para os judeus, ele utiliza esta linguagem. E tem 35 vezes esse termo reino dos céus repetidos em Mateus e somente aqui no Evangelho de Mateus. Dando continuidade, o capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 33, a escolha dos 12 apóstolos, seus nomes, as instruções para os apóstolos, as admoestações, os estímulos, as dificuldades que eles passariam e as recompensas, apresentam aqui o rei e seus seguidores, porque todo rei tem súditos, tem seguidores, e Jesus escolhe então os primeiros 12 discípulos, seguidores. Dando continuidade, no capítulo 13, continua falando sobre o rei e o reino. No capítulo 13, ele inicia então algumas parábolas, a parábola do semeador, a explicação da parábola, a parábola do joio, a parábola do grão de mostarda, do fermento, e ele vai explicando essas parábolas e fala sobre a parábola do tesouro escondido, da pérola, da rede e das coisas novas e velhas, ele também diz. E aqui ele fala então sobre os mistérios do reino.
ele vai explicar os mistérios do reino através destas parábolas. O versículo 21 do capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 11, nós temos aqui o rei se oferece como rei. Imagina que o rei Jesus ele está se oferecendo como rei para ser crucificado, né? E vai falar sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? Em cima daquele animal bem humilde e as pessoas ali em volta o recebendo como rei, e vai falar sobre a purificação do templo, né? Em seguida. Então, a chegada do rei é apresentada aqui do versículo 1 ao versículo 11. Do versículo 25, aliás, do capítulo 25, os versículos 14 a 16, o rei Jesus fala da sua volta. Ele fala que irá voltar, né? Ele fala, então, aqui a parábola dos talentos, né? E ele vai apresentar a sua volta, né? Nós vemos aqui, então, a morte do rei, o rei ressuscitando, e vamos fechar aqui no capítulo 28 para não ficar muito extenso. Estou procurando ser bem objetivo, mas eu creio que você já consegue ler o Evangelho de Mateus enxergando o tema principal, o rei. No capítulo 28, nós temos aqui a convocação aos seus discípulos para a apresentação do reino de Deus. Mas esse evangelho tem uma questão bem interessante. Ele fala, por exemplo, que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Então, nós vemos isso e os judeus não o receberam. Quando acontece isso, nós temos uma pausa. E esse evangelho, então, é o único evangelho que cita o nome igreja, eclésia, chamados para fora. Está no capítulo 16, né, quando Jesus fala sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, até aqui era reino dos céus. A partir daqui, ele começa a dar uma ênfase a um novo povo, novos seguidores, que seriam não somente judeus, mas todos os povos da terra. Para encerrar, eu quero utilizar aqui a leitura da Henrietta Mears, Estudo Panorâmico da Bíblia, Henrietta Mears. Eu vou colocar aí na descrição do vídeo, você pode depois estar adquirindo esse livro, que é um excelente livro que apresenta Jesus em todos os livros da Bíblia. Concluindo então, eu quero falar sobre a linhagem real. E diz assim: veja quanto ele tinha de rei, o nome real, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Capítulo 1, versículo 23. A sua posição real: de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Capítulo 2, versículo 6. O anúncio real: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Capítulo 3, versículo 3. Coroação real: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Capítulo 3, versículo 17. Proclamação real: e ele passou a ensiná-los. Capítulo 5, versículo 2. Ele as ensinava como quem tem autoridade. Capítulo 7, versículo 29. Lealdade real: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Capítulo 12,
versículo 30. Amor real. O Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Capítulo 20, versículo 28. Glória real. Quando vier o Filho do Homem, então dirá o Rei: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino. Capítulo 25, versículo 31 e 34. Sacrifício real. Depois de o crucificarem, por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Capítulo 27, versículo 35 e 37. Vitória real. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Capítulo 28, versículo 6. O Evangelho de Mateus é para apresentar que Jesus é o nosso Rei. Ele é o Rei prometido. E eu posso ainda encerrar com o seu nome real: Emanuel, o Deus conosco. Que Deus te abençoe abundantemente. Continue a estudar a palavra de Deus. Ela é muito rica e ela é muito linda. E eu quero te convidar a se inscrever no canal, dê o like, compartilhe com os amigos esse vídeo que tem interesse em aprender um pouco mais da palavra de Deus e também ative o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos. Um forte abraço.